O segundo ponto do treinamento da mente em 7 pontos prossegue na busca da bodhisattva absoluta. Até mesmo o remédio é livre exatamente onde está. Esta fala quintessencial refere-se à natureza não inerente de todos os fenômenos. Qual é o problema e qual é o remédio? O problema central é a delusão, uma maneira falsa de se engajar com a realidade. A principal delusão é a reificação, confundindo nós mesmos e os fenômenos como sendo inerentemente reais e independentes. Reificamos nossas mentes e reificamos sujeito e objeto. A reificação segrega profundamente o eu dos outros e aprende os fenômenos como sendo independentemente existentes. Fundada nas noções de eu sou real, eu sou independente, eu tenho um corpo e uma mente, surge uma forte sensação de você estar separado e desconectado de mim. Esse é o problema. A percepção dos outros como algo totalmente separado de nós mesmos incentiva os outros a nos perceber da mesma maneira. Esse é o efeito da delusão. De acordo com a psicologia budista, a reificação, a dicotomização absoluta do eu e do outro é a base do anseio. Eu anseio um bom carro, uma boa reputação, uma determinada pessoa, e acredito que, se eu tivesse essas coisas, seria feliz. Podemos também acreditar que algo está obstruindo o caminho de nossa felicidade. A reificação está presente aqui. A culpa é de tal e tal coisa, o tempo, a política, o trânsito. Com a reificação, a aversão, a hostilidade e o ressentimento se instalam. Os desequilíbrios emocionais de anseio e aversão surgem da mesma causa. A reificação da existência intrínseca e independente de nós mesmos e dos outros fenômenos. Dessa delusão central da reificação, também chamada de ignorância no budismo, surgem o anseio e a aversão. Na psicologia budista, as 3 principais aflições, ignorância, anseio e aversão, levam a todas as outras aflições mentais. Como a delusão central da reificação se origina. Dharmakirti, um excelente lógico do budismo indiano do século VII, disse que a reificação tem origem quando nos fixamos no eu, depois nos fixamos nos outros, tendo como resultado a aflição mental. Fixar-se no eu é o primeiro passo da delusão, o núcleo da ignorância. Se você está preocupado com o fato de a vida ser curta, procure a raiz do problema exatamente onde ele se origina. Eu sou. Quem diz eu sou? Volte-se para dentro e procure. O remédio para a delusão da reificação é a sabedoria. A sabedoria surge do insight. O insight surge da prática e a técnica que se concentra na questão central, a reificação do eu, é observar o observador. Esse estágio de meditação é alcançado pelo primeiro treinamento em quiescência, praticando o modelo de controle da meditação, como quem treina um cavalo selvagem pacientemente. Em seguida, pratique o modelo de liberação do treinamento da atenção, soltando a identificação e posicionando a consciência sobre a natureza da própria consciência. Em seguida, volte-se para dentro e observe o observador. Alternar entre as abordagens de controle
e de liberação para treinar a atenção e, em seguida, soltar a identificação é um poderoso método para sondar a natureza essencial da própria consciência. Da perspectiva budista, os problemas do mundo, desde as pequenas questões interpessoais até os enormes conflitos geopolíticos, são fundamentalmente resultado da delusão. Portanto, o remédio final é a sabedoria. A sabedoria pode ser cultivada, assim como a compaixão e a paciência. Uma das facetas da sabedoria é a inteligência. A prática budista busca cultivar a inteligência testando o Dharma, tanto do ponto de vista conceitual quanto do experiencial. Outro tipo de sabedoria é a sabedoria primordial, uma espécie de sabedoria inata que não é criada. Não se pode polir e nem purificar a sabedoria primordial. Não se pode adquiri-la e nem perdê-la. A sabedoria primordial não é cultivada, ela é desvelada. Existem 2 tipos de sabedoria e ambos são remédios para a delusão. O primeiro pode ser cultivado, pode aumentar e diminuir, como a paciência, a bondade amorosa, a compaixão e muitas outras qualidades condicionadas. O objetivo de cultivar a inteligência é desvelar a sabedoria primordial, que é a natureza da própria consciência. Até mesmo o remédio, a sabedoria, quando sua própria natureza é desvelada, acaba por ser a própria sabedoria primordial, livre exatamente onde está. Há uma metáfora para a relação entre a sabedoria cultivada e a sabedoria inata. Imagine uma criança que cresça, separada de sua mãe. Anos depois, quando a criança e a mãe se encontram, elas se reconhecem instantaneamente. Pode-se dizer o mesmo a respeito da sabedoria cultivada e da inata. Cultivamos a sabedoria e quando a sabedoria primordial é desvelada, as duas se encontram como mãe e filha. A criança é a inteligência, que é cultivada, e a mãe é a sabedoria primordial, que está presente o tempo todo. O remédio final para a delusão, a sabedoria primordial, nunca foi adquirido e, portanto, é descrito como livre exatamente onde está. A prática de se estabelecer a mente em seu estado natural nos dá uma noção de como os próprios pensamentos são naturalmente liberados. Você não libera pensamentos aplicando um remédio. Em vez disso, quando você simplesmente para de se fixar a eles, percebe que os pensamentos e os eventos mentais são liberados em seu próprio estado, exatamente onde estão. O pensamento que surge no espaço aberto da consciência não arranha nenhuma superfície, não tem onde se fixar. Simplesmente surge e se dissolve, como uma nuvem ou arco-íris surgindo e se dissolvendo no céu. Quando estava me dedicando à prática de estabelecer a mente em seu estado natural, durante um retiro, Gyatro Rinpoche, meu mentor espiritual, me disse: quando a mente está estabelecida em seu estado natural, mesmo que todas as forças malévolas do mundo surjam para atormentá-lo, elas não conseguirão causar mal algum. E mesmo que todos os Budas e Bodhisattvas surjam à sua volta, eles não conseguirão beneficiá-lo. Uma vez que não há alvo, você está além da necessidade de ser beneficiado. Você não precisa de nenhuma bênção externa, porque, quando a mente se estabelece em seu estado natural, ela se torna a própria fonte das bênçãos. Na prática
de que, em essência de estabelecer a mente em seu estado natural, você pode chegar a um ponto em que atinge um teto, além do qual você não consegue avançar. O teto é a reificação de si mesmo, do eu observador, do eu meditante. Você observa ideias e eventos surgindo e se dissolvendo, mas não consegue liberar o eu. Os pensamentos são liberados e até mesmo as emoções podem ser liberadas, mas o eu não. Portanto, permanecer em um estado não conceitual, um estado em que não há fixação aos pensamentos, não é suficiente para liberar a mente de maneira radical, porque não reverte as delusões habituais. Para que a liberação ocorra, é necessário cultivar um insight, é necessário voltar-se para dentro e investigar diretamente a natureza da própria consciência. O que essa investigação está fazendo? A sabedoria que é cultivada e fortalecida pela sondagem da natureza da realidade. Até mesmo o próprio remédio é livre exatamente onde está. Significa que até mesmo a inteligência que investiga é naturalmente liberada. Há duas maneiras de se ver isso. Uma é que até mesmo a mente que está observando e meditando não possui uma identidade inerente. A mente parece existir por si só, mas quando você examina sua natureza diretamente, descobre não só que os pensamentos são apenas aparências surgindo, como eventos relacionados de forma dependente, como até mesmo o eu, o observador que faz a meditação, é também uma aparência reificada. Até mesmo o remédio, o eu, que atravessa a delusão, não tem existência intrínseca e independente. Todos os fenômenos existem em um estado de interdependência. Nada existe de forma independente. Isso inclui a consciência. Quando conheci Jesse Habiten em 1971, ele havia completado seu treinamento monástico e estava em retiro de meditação em um estábulo nas montanhas acima de Dharamsala. Um dos temas de sua meditação era a ausência de existência inerente de todos os fenômenos. Ele meditava no único pilar que sustentava o telhado de seu estábulo e chegou a um ponto em que o pilar já não parecia existir como uma entidade real. Sentia também que ele próprio não estava lá como uma entidade real. Então, ele fez o seguinte comentário sobre sua meditação. Se ele descrevesse sua experiência, as pessoas pensariam que ele estava louco. E se não achassem que ele estava louco, elas não tinham entendido nada. Tudo é interdependente. Essa simpática afirmação é apenas a primeira camada de uma compreensão bem mais profunda. O que os contemplativos budistas estão dizendo é que, em todo o universo, até no nível subatômico, nada existe puramente de forma objetiva e nem puramente de forma subjetiva. Podemos dizer, são meras aparências, entendi. Podemos nos concentrar e observar que nada existe na mente, de forma puramente subjetiva ou objetiva, mas que existe uma profunda interdependência. Porém, quando realmente experienciamos isso, nossa percepção do mundo como um todo se altera profundamente. Essa linha de treinamento da mente que Atisha trouxe para o Tibete poderia ter sido. Até mesmo o remédio em si é destituído de natureza inerente. Essa seria uma declaração direta e específica que significa que o remédio não tem nenhuma identidade ou natureza autônoma e separada. Mas essa não é a linha usada por Atisha. O aforismo aqui é: até mesmo o próprio remédio é livre exatamente onde está.
estamos buscando nos livrar do sofrimento e, como último recurso, chegamos ao Dharma. Estamos prestes a aplicar um remédio, um conserto, quando o treinamento da mente diz: até mesmo o remédio, assim como todo o resto, é naturalmente livre, exatamente onde está, desde que soltemos a fixação. Isso não significa simplesmente ser destituído de existência intrínseca. A palavra livre significa que, atravessando diretamente a natureza da inteligência até atingir a sabedoria primordial, que nunca foi nada diferente de pura, nunca foi nada diferente de livre. Você é livre exatamente onde está. Em outras palavras, o significado do remédio ser livre é que a sabedoria cultivada acessa a sabedoria primordial, que nunca foi nada diferente de pura, nunca foi nada diferente de livre. Você é livre exatamente onde está. Em outras palavras, o significado do remédio ser livre é que a sabedoria cultivada acessa a sabedoria primordial, que sempre foi livre e pura. Quando observamos a mente, percebemos como reificamos os eventos mentais. Ao reificarmos a raiva e outras impurezas mentais, nós as empoderamos. Reificar é como abençoar as aflições. Dominem-me e convidá-las, batam em mim. Isso é a delusão operando. Imagine-se sentado em uma relva, descansando em sua própria natureza, e um caminhão vem e despeja um monte de lixo ao seu lado. Será que a sua resposta seria: isso é meu? Pouco provável. Da mesma forma, nós precisamos nos identificar com nada que seja despejado no espaço de nossa consciência. Mas tudo pode piorar. Há outro nível de delusão. Depois de ter reificado, esta aflição é minha, nós construímos uma identidade pessoal baseada na reificação de algo que nunca existiu. Eu sou uma pessoa brava. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou paranoico. Eu sou um idiota. Eu sou maravilhoso. Esse é um outro grau de delusão. É uma tragédia viver a vida de uma identidade assumida que nunca nem existiu. O treinamento da mente nos diz que a natureza inata da mente é pura. O próprio remédio é livre, exatamente onde está. Como assumimos uma falsa identidade. Suponha que uma pessoa hipnotizada seja informada de que é um canguru. Em seu transe, ela brinca como um canguru feliz, até que alguém pergunte: onde está sua bolsa marsupial? Onde estão seus pés enormes? Se ela não estivesse tão ocupada em ser um canguru, poderia ter notado que não se parece muito com um canguru. Alguns questionamentos básicos sobre a sua identidade podem arrancá-lo da delusão do canguru. Da mesma forma que o homem que acredita ser um canguru, nós nos identificamos com sugestões bastante arraigadas sobre nossa identidade. Quando nos identificamos com as aflições mentais, sofremos. Há uma parábola na tradição tibetana semelhante à parábola do Novo Testamento do filho pródigo, mas com uma diferença interessante. Karma Chakmé conta essa história no livro Consciência Nua, Instruções Práticas sobre a União de Mahamudra e Dzogchen. E vou parafraseá-la aqui. No centro da terra de Orgien morava um rei rico e poderoso, sua rainha, seu filho, o príncipe e seu sábio ministro. O reino era poderoso,
O palácio era enorme e o reinado do soberano era extraordinário, mas o príncipe era tolo e imaturo. Em certa ocasião, o príncipe foi a um festival perto do palácio e ficou fascinado por um ilusionista. Os ilusionistas faziam o trabalho usando 3 ingredientes: concentração profunda, algum tipo de substância física e mantras. Esses 3 elementos eram magistralmente reunidos para criar ilusões muito persuasivas e que pareciam muito reais. O príncipe, fascinado pelas aparições do ilusionista, sofreu uma amnésia quase total e esqueceu sua identidade. Quando olhou a seu redor, não reconheceu seus ministros e começou a vaguear. O príncipe perambulou por anos como um mendigo que sofria a miséria de não ter onde se abrigar. O herdeiro do trono estava perdido. O rei envelheceu e o reino caiu em declínio. Depois de anos vagueando como mendigo, o príncipe chegou à porta de seu sábio ex-ministro para implorar por comida. O príncipe estava sujo e suas roupas estavam esfarrapadas, mas o ministro o reconheceu e tentou persuadi-lo a respeito de sua verdadeira identidade. Você é o príncipe. Volte para casa. O rei espera por você. O príncipe, acreditando ser um mendigo, sem qualquer valor, não acreditou no ministro e recusou-se a entrar no palácio de seu pai. O ministro explicou o que havia acontecido, como ele havia se perdido ao se entreter com o ilusionista. Ao fazê-lo, o ministro desafiou o príncipe a examinar sua identidade. Quem eram seus pais? Onde ele havia nascido? Qual era sua verdadeira identidade? O príncipe ficou estupefato. Não era capaz de responder a nenhuma das perguntas do ministro. Quando ele examinou sua identidade, não conseguiu encontrar respostas, porque havia reificado sua identidade de mendigo. O príncipe, atordoado com o que não conseguiu encontrar, pediu ao ministro que revelasse sua história pessoal e sua real identidade. O príncipe, então, compreendeu instantaneamente e foi entronizado. Em certo momento, embora não houvesse descartado sua identidade de mendigo, ele parou de viver como um mendigo. A miséria de ser um andarilho desapareceu por si mesma, e todo o reino, e todas as pessoas do reino, sem exceção, passaram a viver sob seu domínio, com grande alegria e felicidade. O príncipe mendigo simboliza a natureza da nossa verdadeira identidade. O jovem príncipe representa o estado de mente que nem realiza a verdadeira natureza da consciência, nem se torna deludido pelas expressões que surgem momentaneamente pelo poder criativo da mente. Um estado de mente que nem se fixa e nem é iluminado, uma mente que ainda não acessou sua natureza essencial. O ministro simboliza o mentor espiritual, dotado de realizações, que ensina por compaixão. Assim como o príncipe não reconhecia sua verdadeira identidade e tornou-se um mendigo, nós também não reconhecemos nossa própria identidade verdadeira e vagueamos como mendigos no início da existência. Assim como o ministro reconheceu o príncipe e restabeleceu sua posição de realeza, o mentor espiritual serve como guia para reconhecermos a verdadeira identidade da mente, a sabedoria primordial. O aforismo, até mesmo o remédio é livre, exatamente onde está, refere-se ao insight que acessa a sabedoria primordial. Essa linha simples, mas poderosa, refere-se a 2 coisas. Uma delas é que, ao observar e reificar os fenômenos mentais
que frequentemente são aflitivos, nos fixamos aos fenômenos mentais como eu e meu. Essa é a fundação sobre a qual construímos e reificamos nossa identidade pessoal. Construímos uma noção de quem somos a partir da identificação com aflições mentais e outras qualidades e hábitos. Essa sequência de erros é o enorme problema que nos causa tanto sofrimento. A segunda implicação desse aforismo é que, ao nos identificarmos com o que não é o eu, deixamos de reconhecer nossa verdadeira natureza. Não prestando atenção à nossa verdadeira natureza, não conseguimos realizá-la. Isso é semelhante ao homem hipnotizado, muito ocupado, saltando para todo lado, acreditando ser um canguru que não conseguia perceber que era, na verdade, um ser humano. A palavra usada nesta fala é livre. O que acontece se você libertar as aflições mentais soltando-as? Sandideva, mestre budista indiano do século VIII, autor, um guia para o modo de vida de Bodhisattva, estava se referindo às aflições mentais quando escreveu: quando a aflição que habita minha mente for expulsa, para onde ela iria, e onde ficaria e tentaria me destruir? Depois que paramos de empoderar as aflições, identificando-nos com elas, vemos que a natureza primordial da consciência nunca deixou de ser pura. Se você puder afirmar intuitivamente, ou ao menos aproximadamente, que a natureza essencial da consciência, a sua própria sabedoria primordial intrínseca, não é nada senão a mente do Buda, a sabedoria primordial convidará você a se concentrar nessa qualidade. No momento em que a fixação a uma falsa identidade é liberada, os praticantes do budismo Vajrayana utilizam a visualização e a imaginação para assumir uma identidade que realizou a sabedoria primordial, a identidade de um Buda. Sem compreender a ausência da natureza inerente da identidade comum, esta prática pode não apenas ser uma tolice, mas também perigosa. Na prática Vajrayana, qualquer sensação de superioridade é uma indicação de que a delusão está sendo aprimorada e de que a prática não está sendo feita corretamente. O resultado de fazer práticas equivocadas com a melhor das intenções é o sofrimento. Um exemplo da minha experiência foi um colega que passou meses fazendo uma prática intensiva de Vajrayana, assumindo a identidade de um Buda. Por fim, ele se considerava superior a todos ao seu redor e era abjetamente infeliz. Esse era um estado de aflição alcançado com grande esforço por meio de uma prática equivocada. Há uma maneira muito prática de eliminar o perigo da prática espiritual, particularmente das práticas em que se usa a imaginação. Ao praticar, estabeleça a mente em seu estado natural e, ao investigar internamente, lembre-se da parábola do príncipe. Antes de reconhecer sua verdadeira identidade de príncipe, sob a orientação de seu mentor, ele investigou cuidadosamente sua identidade de mendigo e descobriu que ela não existia. A parábola do príncipe é análoga à prática de investigar e depois liberar. Quando você pensa, estou pensando tal coisa, esses são meus pensamentos, isso é quem eu sou. Investigue a origem dos pensamentos, qual é a localização deles, quem é aquele que os observa. Investigue. Qual é a natureza do meditante que se esforça tão diligentemente? O resultado é um não encontrar. Nesse vazio de não encontrar, existe um espaço livre do ego pessoal, onde a noção comum
de identidade pessoal desapareceu. Nesse campo aberto, há espaço para que algo de proporções ilimitadas esteja presente, o que, de fato, já está presente. A sabedoria primordial já está ali. A sabedoria primordial não é algo que você irá conseguir algum dia. Já está dentro de você, só não foi ainda reconhecida. Sua Santidade, o Dalai Lama, aconselha os praticantes do Vajrayana a meditarem sobre a vacuidade de suas próprias identidades. Caso contrário, as práticas de visualização não fazem sentido. Sustentar a própria identidade enquanto imagina que é um Buda é uma grande ilusão. Para se livrar dos perigos de uma prática equivocada, primeiro, dissolva completamente seu senso comum de ego. No espaço que resulta dessa dissolução, assuma a identidade do que esteve presente o tempo todo. Não se preocupe em assumir a identidade correta e perfeita de um Buda. Não vai funcionar. Não conseguimos imaginar claramente como é a mente de um Buda. O ponto é errar cada vez menos à medida que avançamos. Da mesma forma que um homem hipnotizado precisa admitir que não é um canguru para reconhecer sua identidade humana, temos que dissolver a ilusão da auto-identidade, do ego, antes de adentrarmos a mente espaçosa e primordialmente presente de um Buda. A consciência iluminada é uma qualidade livre de divisões reificadas de si mesmo, outro e sujeito-objeto. É ilimitada, espaçosa e totalmente abrangente. A consciência iluminada percebe a ausência de existência inerente de todos os fenômenos. É uma consciência implícita e naturalmente imbuída de uma compaixão ilimitada e não discriminatória. Da melhor maneira que puder imaginar, experiencie um facsímile da consciência iluminada neste exato momento. O grande benefício da prática Vajrayana é que, ao imaginar-se como a corporificação de um Buda, você pode acessar suas próprias qualidades da consciência desse Buda, e essas mesmas qualidades se tornam cada vez mais vívidas. Quanto mais profundamente você imagina a qualidade da compaixão, mais você acessa os reservatórios de compaixão dentro de você. A imaginação é um convite que faz brotar qualidades de uma fonte insondável. Se falta a você a afirmação intuitiva da sabedoria primordial ou da mente do Buda, ou se você acredita que não é um Buda, dedicar-se à prática Vajrayana não faz sentido de forma alguma. A prática Vajrayana baseia-se em afirmar o estado desperto intuitivamente e em tornar o próprio estado desperto como caminho para o despertar. A verdade do caminho, sua validade, é a realização do estado desperto. Na meditação, você pode assumir a identidade de um Buda ao afirmar intuitivamente a presença da mente búdica. A mente búdica satura sua própria mente, como o óleo satura o papel. A escolha está entre servir ao meu, que coagula o eu, ou abrir as portas para se engajar com a consciência iluminada, que permeia e sempre permeou todos os estados mentais. Lembre-se da parábola do príncipe, embora não houvesse descartado sua identidade de mendigo, ele parou de viver como um mendigo. Isso significa que, ao assumir a identidade de um Buda, você não deixa de ser quem você é. Isso não é realmente assumir uma nova identidade, mas também não é continuar sendo quem você sempre acreditou ser.